Você sabia que o banco mais sustentável do mundo é aquele que você conhece pelo amarelo e azul? Um Banco do Brasil verde. Vivemos esperando dias melhores. Para nós, sustentabilidade é mais que uma palavra. É o nosso propósito de cuidar das pessoas e do futuro do planeta. Vivemos esperando dias melhores. Trabalhamos pela energia renovável e pela redução da emissão de gases do efeito estufa. O Banco do Brasil é o maior financiador da agricultura sustentável no país. Incentivamos uma economia mais inclusiva. Transformamos a vida de milhares de brasileiros todos os anos por meio da Fundação Banco do Brasil. Dias melhores pra sempre. E pensando no futuro, lançamos 10 compromissos de longo prazo em sustentabilidade. Por tudo isso, somos reconhecidos internacionalmente como um dos bancos mais sustentáveis do mundo. Dias melhores. O Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Boa noite a todas, todes e todos. Eu sou a Thaís Cochino, curadora da Mostra de Animação do Festival Desenho Vivo, e hoje nós teremos nosso último debate com realizadores das obras da Mostra de Animação, que faz parte da programação do Festival Desenho Vivo, que tem patrocínio do Banco do Brasil e acontece de forma online e presencial no CCBB de Brasília. A mostra de animação completa está disponível no site até dia 1º de agosto. Então, gente, corre lá que ainda dá tempo de assistir todos os filmes. E nesse sábado, também às 19 horas, acontece a projeção da sessão nos jardins do CCBB. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui hoje da Giovana Musel, do Jackson Abacatu, da Raquel Piantino, do Rodrigo Faustini e do Thiago Minamizawa, realizadores das obras da sessão Traça-se Isso, /Isto. E eu também gostaria de agradecer a toda a equipe de organização e produção por esse festival incrível, né, onde a gente pode pensar e discutir sobre o desenho. E também a equipe de transmissão, que esteve aqui em todos os debates nos auxiliando, né, nessas lives. E acho que esse debate é uma grande oportunidade para a gente discutir o cinema de animação brasileiro e, enfim, né, e celebrar também esse cinema, tendo em vista os acontecimentos dos últimos dias, eu acho que é necessário. A minha intenção com a curadoria da mostra foi de pensar a animação e o filme animado e como essa prática se dá no contemporâneo. Eu enxergo a animação de uma forma expandida, como uma prática na qual os artistas decompõem o tempo e a ação em imagens. E quando essas imagens são reordenadas, colocadas em sequência, elas se tornam um movimento. A sessão Traça-se Isto, Isso/Isto, ela é composta pelos filmes Cláudio Crocodilo, de Raquel Piantino, Deriva Amorfológica, Bacia de Cubatão, de Rodrigo Faustini, Mantanã, dirigido por Charles Bicalho e Shawara Machikali, e que está sendo representado hoje aqui pelo diretor de animação, que é o Jackson Abacatu, Sangro, que foi dirigido pelo Thiago Minamizawa, Bruno H. Castro e Guto BR, e o Só Sei Que Foi Assim, dirigido pela Giovana Musel.
Para se animar, cria-se um traço. Traça-se isso, isso indica o que está distante de quem fala. E nesse traço, o isso se aproxima e torna-se isto. A prática de se animar aproxima quem cria daquilo que se apresenta na tela. Sejam essas narrativas ficcionais, mitológicas ou interpretações daquilo que vemos acontecer. Traçar é também uma forma de se delimitar, de planejar, de desenhar, de propor essas possíveis vivências outras. Na animação, traçamos o mundo. Em Cláudia e o Crocodilo, Raquel Piantino nos apresenta a história de Cláudia e seu animal companheiro, um crocodilo, ambos diferentes daqueles que estão ao seu redor e que têm que traçar, têm que criar uma forma possível de se estar nessa vizinhança. Em Deriva Morfológica, Rodrigo Faustini, a partir de uma animação feita sob texturas que o papel termossensível tem ao reagir com diferentes materiais, nos traz uma outra visualidade e traços para nos apresentar Cubatão, esse lugar que é conhecido como um dos lugares mais poluídos do mundo. E a partir dessa animação, nós podemos refletir sobre a questão ecológica e a poluição que a humanidade vem colocando no mundo. Em Matanã, dirigido por Charles Bicalho e Shawara Machacali, é um filme que se baseia em uma história tradicional do povo Machacali, e a animação se apresenta a partir de desenhos traçados pela comunidade da Aldeia Verde, de Ladainha, Minas Gerais, possibilitando a esse povo criar sua visualidade própria para essa história. Em Sangro, dirigido por Thiago Minamisawa e Bruno H. Castro e Guto BR, a partir de diferentes visualidades e traços no papel e também na pintura, eles nos trazem um relato de uma pessoa que vive, mais do que vive, ela decide viver com o vírus HIV e enfrentar suas limitações, para assim traçar o seu futuro possível. Em Só Sei Que Foi Assim, Giovanna Musel, da diretora Giovanna Musel, conhecemos Júlia e Santiago. Santiago que se percebe enquanto tigre e decide viver como tal. E vamos acompanhando o caminho dos dois até a selva, onde eles se separam. Agora eu gostaria de pedir para cada um se apresentar, falar da sua trajetória e apresentar também sobre a obra. Depois nós vamos abrir para perguntas do público, então quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, é só mandar no chat. E essa apresentação a gente vai fazer em ordem alfabética, então a gente começa com a Giovanna Musel, depois o Jackson Abacatu, depois a Raquel Piantino, Rodrigo Faustini e, por fim, o Thiago Minamisawa. Então, Giovanna, por favor. Oi, meu nome é Giovanna. O Só Sei Que Foi Assim foi meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Pelotas. E vou falar então um pouco sobre como que foi pensar nele e realizar ele, que quando eu cheguei, né, nesse ponto de estar terminando a faculdade, eu queria fazer um filme que, de certa forma, fosse uma ode àquela época que eu estava vivendo. Então, eu comecei a conversar com muitos dos meus colegas e com os meus amigos e comecei a pensar bastante, assim, sobre... foram 4 anos numa cidade que não era a cidade que eu tinha nascido, sabe? E várias pessoas também tinham se mudado lá só para fazer a faculdade, então, era esse momento de deixar esse espaço para ir fazer outras coisas, saca? E, de certa forma, finalizar um ciclo. E, então, conversando com as pessoas e olhando, assim, tudo que tinha acontecido, eu acabei chegando no Só Sei Que Foi Assim, que ele é, de certa forma, uma homenagem a esse sentimento que era muito presente na maioria das pessoas, assim, em mim mesma. E foi uma loucura realizar, porque
TCC e estágio e todas essas coisas assim. E não sei muito assim sobre o que falar, mas depois que ele existiu, que ele foi feito e ele deu uma circulada, e o que eu mais gostei de observar foi como as pessoas conseguiam, às vezes, projetar as próprias experiências e o jeito que ele foi sendo trabalhado em diversas mostras, em diversas escolas também. E realmente ver essa conversa que o filme acabou trazendo, sabe? De todo mundo dar uma olhada e tentar encontrar naquele espaço um pedacinho deles e ver um pedacinho meu. Então, tipo, acabou rolando muitas conversas muito bacanas com ele e eu sou muito grata por isso, assim. E, por fim, acho que é isso, assim. Foi muito importante e ele é muito importante para mim. E foi o meu primeiro filme que eu dirigi e escrevi, então tamo aí. Essa foi a minha apresentação. Obrigada, Giovana. Então, agora a gente pode ouvir um pouco do Jackson. Olá, boa noite. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar no festival e parabenizar também que está muito bacana a programação. Esse festival está muito legal. Bom, eu sou o diretor de animação do filme Matanã, A Encantada, que foi dirigido pelo Charles Bicari e pelo Shawara Machacali. E é um filme que a gente fez junto com os índios Machacali, né, que é uma etnia daqui de Minas Gerais. E essa parceria já começou já tem alguns anos. Esse foi o segundo curta que a gente fez, de animação junto com eles. Foi bem bacana. O Charles, ele já tem essa experiência com eles de antes, assim. Ele já participou de alguns filmes, alguns documentários junto com o Machacali. E aí, depois eu conheci o Charles e comecei a fazer parcerias junto também, entrei junto com a Pajé Filmes lá, com essa realização de filmes junto com eles. E foi um trabalho bem em conjunto, assim, porque normalmente é a partir de uma lenda dos Machacali, assim como foi a outra animação também. A outra chama Conan Djecar, que a gente fez em 2015. E aí o processo, assim, só para falar um pouco do processo, foi mais ou menos isso. A partir de uma história deles, né, de uma lenda, eles trouxeram, né, essa história, e aí o roteiro foi desenvolvido, né, a partir da história, a partir da lenda, com o Charles, junto com eles. No caso deles, foi até junto com o Pajé, desse segundo filme, Pajé Totó. E aí a gente realizou uma visita na Aldeia Verde, que faz parte do município de Ladainha, aqui de Minas Gerais, para fazer todo um processo de criação visual, né, de criação estética a partir da história, né? Então, toda a criação do universo dos personagens, dos cenários, foi a partir deles, né? E aí é legal porque junta muita gente na aldeia, assim. Então, foi uma experiência ali que durante uns 3, 4 dias eles, né, desenharam usando diversos materiais e tal para desenvolver esses personagens, esses cenários. E aí a gente gravou também o áudio, né? A gente gravou os diálogos e os cantos, né, que são muito importantes para os Machacali. Eles têm, através dos rituais deles, eles têm muitos cantos diferentes, né? Então a gente quis também usar alguns desses cantos, assim como a gente fez no outro curso também. Então todo esse processo foi feito na aldeia, né? Na Aldeia Verde. Aí, a partir desse material, a gente trouxe, né, essa produção ali gráfica e sonora, e a gente trabalhou em Belo Horizonte, fazendo essa parte da animação e da edição do filme. Então, tem essa produção híbrida, né? Porque foi bem mesclado mesmo, né? Tem
esse caráter que é próprio deles, da estética, né? Porque eles têm muitas produções bacanas assim, de pintura, de desenho. E aí, essa mescla junto com a nossa visão também, né? Então, foi um produto, né, final híbrido, assim, porque, né, como a gente trouxe essa parte da animação e até algumas sugestões, algumas coisas que a gente acrescentou depois, né? Teve esse produto híbrido, assim, que eu acho que é bem legal, assim, bem interessante. Eles gostam muito também. Então, o processo, acho que foi mais ou menos esse. Foi muito legal, assim. E o filme foi muito bem aceito, assim, já rodou bastante nos últimos 2 anos, assim, que ele foi feito em 2019. Então, para nós, tem sido muito legal, assim. E a gente também tem mais uma ideia de fazer um outro filme de animação com eles, meio que completar uma trilogia, assim. Então, a gente está tentando depois produzir esse outro. E acho que é isso. Obrigada, Jackson. Fiquei muito curiosa sobre o processo. Acho que no final vou fazer algumas perguntas. Agora eu vou convidar a Raquel para falar também. Oi, abri já o microfone. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Raquel. Bom, eu sou animadora, trabalho com animação há muitos anos. Assim, a animação é uma fonte de pesquisa, de criação, assim, na minha vida há muito tempo e eu gosto muito do trabalho manual, eu gosto muito de pensar animação, de pensar o movimento. Eu comecei minha trajetória fazendo animações com brinquedos óticos, flipbooks, trabalhei muito tempo com o tradicional e a minha pegada é sempre assim, pensando na animação mais como uma forma de uma linguagem pronta, assim, né? Não como uma ferramenta para contar histórias, né? Então, a animação já é um próprio campo de expressão. E eu trabalhei muito dessa forma, assim, mais experimental e estou voltando, assim, a buscar um pouco mais isso. O Cláudio Crocodilo foi um filme... Aí eu fiz alguns filmes, assim, mais experimentais, sem propostas narrativas. O Cláudio Crocodilo foi um filme que teve mais uma proposta narrativa, mas dentro dessa minha pesquisa de fazer animação de forma muito autoral, individual, acabou que foi um filme que eu animei ele sozinha, assim, né? Foi um trabalho de animação quadro a quadro totalmente individual, assim, super demorado, de mais de 1 ano. A história da Cláudia, a ideia de fazer esse filme foi dos desenhos que eu criava, assim, que traziam um simbolismo da mulher, né, da mulher, o corpo dela e a expressão dela no mundo com uma forma de uma forma selvagem, né? E no filme eu trouxe esse contraponto, assim, da forma que ela se relaciona com um animal que é de fato um selvagem, mas é dentro de casa e ele é domesticado, mas também apresenta um pouco como que ela como humana é também domesticada, né? Ela expressa a natureza dela em casa e ela precisa podar um pouco essa natureza selvagem animal dela para estar dentro da comunidade e essa apresentação dela incomoda, né? A comunidade à volta dela, a vizinhança. E aí eu chamei o Maurício Chades, foi o roteirista, né, que ele estruturou mais esse filme, trouxe mais essa pegada da narrativa e eu mais essa parte do desenho, da arte e do simbolismo. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Raquel. Agora eu vou convidar o Rodrigo para falar. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar nessa mostra, que eu adorei, assim, a curadoria, adorei conhecer
vários desses filmes, que são super diversos, e eu gosto muito de cinema experimental, de animação que vai para aqueles cantos que normalmente ninguém vai, e adorei que isso tá marcado no festival. E também queria falar que é difícil um pouco falar hoje por causa do que rolou com a Cinemateca, né? Mas também me organizei aqui para contar um pouquinho. Eu sou o Rodrigo, acabei de fazer 29 anos e esse é o meu terceiro filme de animação. Eu fiz mediologia na Unicamp, e acho que a Camila, que também estava com o filme aqui, ela era da minha turma, era o pessoalzinho que tinha interesse na animação que estava lá. E eu fiz algumas tentativas de ficção, mas eu fui indo invariavelmente assim, para o lado experimental e querendo experimentar técnicas, primeiro digitais, mas aí eu comecei a me interessar muito pela questão da materialidade e dos jogos, assim, entre o analógico e o digital, as mudanças de formato. E o Deriva foi o primeiro filme que eu tentei instituir, assim, uma coisa que eu já estava planejando, que era que eu queria muito fazer um filme desenhado direto na película, mas eu sabia que era difícil eu conseguir película, eu consegui digitalizar a película, eu consegui projetar um filme feito assim. Então eu comecei a perceber que nota fiscal, daquela que a gente tipo, recebe na padaria, qualquer lugar assim, ele tem o tamanho de uma película 70mm, e ele ainda tem uma emulsão, que não é uma emulsão fotossensível, mas é uma emulsão termosensível, que significa que ela é sensível a fogo. Eu fui descobrindo outras coisas, tipo arranhar, álcool, e acho que muita gente na pandemia acabou descobrindo isso, que você pega a mão que você acabou de limpar no álcool na nota fiscal e você fica com uma marca. Daí até, sei lá, para mostrar qualquer coisa, assim, que você... Acho que não vai aparecer muito. Mas ele é um material que ele é sensível de um jeito meio esquisito às coisas, assim. Isso eu achei bem interessante. Tipo, você consegue colocar suas digitais e ele vai aparecendo aos poucos. Ele meio que... Você tem esse tempo dele absorver a coisa e reagir, tem uma reação química meio esquisita que acontece nele. Então eu percebi que eu poderia usar isso para obter um efeito similar, mas diferente do que eu estava querendo com a película, e explorar todo tipo de reação maluca, assim, que eu gosto de pensar a matéria como um lugar meio de eventos improváveis, eventos que a gente não sabe o que vai acontecer. Então esse foi um lado, eu estava com essa ideia para eventualmente acontecer alguma coisa, e eu estava conversando naquela época com o Lucas Rodrigues Ferreira, que é músico, e ele tinha me mandado um corte inicial de um álbum que ele estava fazendo que chama Cubatão, e tinha uma música lá que chama Santos, que eu gostei muito, que tinha um lance da letra ser simples, assim, de tipo observações que ele tinha, que ele era de Santos, e essa coisa de você viver nessa cidade que é litorânea, mas também tem o polo de energia e a indústria do lado em Cubatão, e eu cresci em Paulínia, que é uma outra cidade petroquímica, e eu ia bastante para Ubatuba. Então a gente tinha essa vivência meio parecida, mas diferente, e essas coisas que a gente observava desse caos da matéria, assim, também das questões sociais que estão em volta disso, mas você está lá no meio desse turbilhão e a gente tem que, né, pensar formas de viver no meio disso, e eu acabei achando que era né, a técnica para conversar com isso, né, porque eu estava trabalhando com álcool e fogo, e tinha um lance de improviso também, que eu tenho uma dificuldade, assim, de apresentar formas bem acabadas, assim, eu querer ter aquele discurso redondinho, que você faz o projeto, daí você manda para conseguir né, apoio para o seu filme, e você chegou num ponto que você já sabe tanto do seu filme que você já não quer mais fazer, assim. Então eu queria muito esse lado de criar eventos ou uma coisa imprevisível, e daí eu comecei a trabalhar enquanto eu estava na praia mesmo, fui pegando coisas que estavam ao meu redor, galhos, álcool, um isqueiro de fogo daqueles que a gente usa para ligar o fogão. De vez em quando eu ia me queimando, ia misturando isso tudo lá no meio, enfim, daí eu digitalizei esse material, né, ele não tinha cor, daí eu fui trazendo cor, trazendo textura, então
tendo esse diálogo que era tanto com esse evento físico, mas também com qual que era essa transferência de matriz informacional que estava acontecendo ali. E, enfim, o Lucas tinha me dado total liberdade, assim, para trabalhar com a música, que ele também estava em processo de fazer. Então virou esse filme, que acho que ele trabalha muito com impacto sensorial, de desnorteamento e de formas informes, assim, que era bem o que eu estava querendo. E acho bem legal que ele teve... Inicialmente ele teve uma recepção meio morna, assim, que eu acho que as pessoas não sacaram direito o que era, mas quando eu comecei a falar mais do processo, identificar o que eu estava tentando trazer ali de estilo de produção, o filme começou a ter mais diálogo, assim, e fiquei bem feliz. Ele ainda tá circulando. Acho que é isso, depois eu posso responder mais perguntas, que tô um pouco, eu fico desnorteado nesses modos online. É uma nova dinâmica, não é? Acho que quando a gente está numa mesa com plateia, às vezes é um pouco mais fácil, mas agora temos que aprender a lidar com o online. Então, queria convidar o Thiago para falar. Olá. Bom, gente, boa noite. Primeiro, obrigado aí pela seleção, pela participação no festival. Acho que nesses tempos que a gente está vivendo é super importante, assim, cada festival, cada apresentação mostra que se dispõe a discutir, né, questões que vão além só da técnica, né. Eu acho que a forma como o festival está sendo organizado e a proposta, assim, é muito importante e espero que tenham cada vez mais edições, que vocês tenham gostado e que esse trabalho continue. Bom, o Sangro é um trabalho, é o meu primeiro trabalho como direção, né, na direção, que eu divido com o Bruno H. Castro e o Guto BR, né. É uma história bem pessoal, na verdade, que eu vivi com o meu marido, que quando ele descobriu que estava vivendo com HIV, ele sentia que, embora a questão do vírus em si pudesse ser controlado com a medicação, né, e acabasse ficando indetectável, o preconceito ainda era uma questão social muito grande para ele ter que lidar, né? E ele sentia que ia ter que voltar a viver dentro do armário, né? Depois de tanto tempo para sair do armário sendo gay, ele ter que voltar para esse armário agora para esconder a sorologia e como que isso afetava, né? Ele, assim, a visão da sociedade em relação a ele. E foi o momento que eu virei para ele e falei, não, isso não vai ser assim, eu vou fazer um filme em que você possa contar para o mundo inteiro que você vive com HIV e que a gente mude um pouco a visão que as pessoas têm sobre isso, né, e que a gente possa falar desse assunto de uma forma com menos preconceito, menos estigmatização e tudo. E foi assim que nasceu o Sangro, né, que eu acabei retomando um projeto que eu já estava fazendo sobre HIV, eu e o Bruno, a gente já estava desenvolvendo umas ideias, mas ali foi quando a gente resolveu realmente fazer esse filme, né, e aí durante esse processo de desenvolvimento do filme, que começou num texto, né, eu e o Bruno, a gente trabalha muito texto, nós somos roteiristas também de alguns trabalhos, né, em animação, e aí foi nesse momento de desenvolvimento do texto que veio, né, como que seria a parte gráfica, né, desse filme, assim, como que se daria. E a gente sabia que não ia dar para ser um filme de estúdio, assim, um filme feito em cima de models e coisas que fossem compartilhadas por várias pessoas, assim, o trabalho, né, em várias etapas, mas que a gente precisava de um traço autoral, assim, que desse uma cara de que o filme tinha sido feito por uma pessoa, do começo ao fim, assim, né? E aí foi quando a gente foi descobrir o trabalho do Guto e foi atrás dele, assim, para que a gente pudesse chamar uma pessoa autoral para poder fazer esses desenhos, essas animações. E foi um encaixe muito legal, assim, acho que o Guto acrescentou muito na narrativa, assim,
muitas coisas que ele testava de animação, né, e coisas que ele pôde trazer e se encaixaram naquele roteiro que a gente tinha pensado, outras coisas que a gente já tinha roteirizado, como, por exemplo, a interação do filme com o quadro do Bosch, né, que é o Jardim das Delícias, e a forma como esse personagem iria transitar por dentro dessa pintura como uma metáfora de uma busca ali do inferno até o paraíso, né? Então é essa ideia da superação do vírus ao mesmo tempo em que tem esse personagem andando por esse trípode do Bosch, né? Então foi um filme que a gente fez de uma forma muito colaborativa, assim, eu, Bruno, o Guto, trocando muitas ideias em como que a gente ia encontrar realmente essas metáforas, né? E ao mesmo tempo o Caio, né, que é o meu marido, trazendo muito da história pessoal dele e de várias coisas que a gente compartilhou durante esse processo que ele teve que viver, né? Foi quase um ano, assim, do momento que ele descobriu até o filme realmente começar a ser produzido, depois acho que deu 2 anos para o filme estrear, né? Então teve todo esse processo dele viver primeiro o vírus, depois ele viver a produção do filme e depois o filme pronto, né? Que foi algo muito surpreendente, assim. O Sangro foi meu primeiro filme como diretor, né? Mas ele já entrou muito bem em vários festivais. É uma coisa que eu não imaginava que ele fosse ter uma repercussão tão grande, mas eu achava que ele ia ficar muito setorizado a festivais LGBTs ou festivais que especificamente tratassem desse tema. E na verdade não, ele foi selecionado por muitos festivais no mundo inteiro e foi bem legal, assim, porque mostrou que as pessoas estavam querendo falar sobre isso, que os festivais estavam querendo trazer esse tema, o que era algo que eu achava que na sociedade era uma coisa muito de nicho, mas que mostrou que era algo mais amplo, assim, do que eu imaginava. Acho que é isso. Obrigada, Thiago. Acho que a gente ainda não tem nenhuma pergunta no chat, então queria convidar quem está assistindo, se quiser perguntar sobre algum dos filmes, assim, ou, enfim, pode mandar nos comentários. E então eu vou comentar um pouco, assim, a fala de cada um. Eu sempre, acho que eu falei isso em todas as lives, todos os debates, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui presente com vocês e a gente criar essa conversa e ouvir sobre os processos e as trajetórias, assim. Eu acho que eu aprendo muito e fico feliz mesmo. Gostei muito do que a Giovana falou, né? De como foi o processo de construção de roteiro do filme, que foi essa conversa com os amigos, né? E uma homenagem a essa época que ela estava vivendo, que é a finalização do curso da universidade. E acho que no filme você traz isso de uma forma muito delicada, né? E o quanto que é importante também nós termos uma amiga, um amigo, um amigo ao nosso lado, né? Que nos acompanha para o desconhecido. E eu acho que quando a gente está saindo da universidade é muito esse momento, né? Que a gente percebe que a gente é um tigre, né? E vai para a selva, porque a gente não vai estar mais dentro desse cercadinho que é, no final das contas, a universidade, ou essa mudança mesmo, né? De tornar-se adulto. E acho que quando a gente constrói as narrativas, assim, de uma forma tão coletiva, a gente acaba criando essas metáforas, né? Que aí as pessoas vão se identificando, porque quantos momentos da vida que não são isso, né? Da gente ter que partir para o desconhecido por se descobrir ser outra coisa. E acho que queria perguntar um pouco mais como foi o processo de fazer esse filme dentro da universidade, assim, um pouco sobre a equipe também. E como você pensa ele hoje em dia, assim, se você mesma já se viu na Júlia ou no Santiago, né, em outros momentos depois.
Bom, eu acho que momentos de transição, né? Todo momento a gente está virando e sendo alguma coisa. Então, eu acho que principalmente essa energia foi o que mais ficou no filme, o que mais dá para se tirar. E aí, como foi fazer ele na universidade, assim, na, na faculdade? Difícil. Foi bem difícil, porque tava, eu estava fazendo estágio também para conseguir me formar e todas essas outras coisas que precisam acontecer. Então, quando eu estava planejando assim a história, eu também tinha em mente que eu tinha que abraçar as limitações que eu tinha de tempo e eu não podia, eu tinha que pensar ele de um jeito que ele fosse fazível. E, e isso também influencia bastante em como foi feito o roteiro, como foi escolhido os planos e todas essas paradas, assim, tipo, eu não vejo como uma coisa ruim a falta de tempo que eu tive, porque ela empurrou o filme para um lado de que talvez ele não fosse se eu tivesse muito, muito tempo. E aí, como a princípio eu era só eu da minha turma que estava fazendo esse filme, tipo, você pode fazer em grupo e você pode fazer sozinho, e aí eu fiquei tipo, tá, eu vou fazer esse filme, quem quiser fazer comigo vai, mas todo mundo estava querendo fazer esse filme, então eu fui perguntar para as outras pessoas do curso, assim, para os meus bichos e para quem quisesse participar, que eu ia aceitar muito a ajuda, assim. Então, tipo, teve a maioria do pessoal que animou não estava na minha turma, eram pessoas assim que estavam no segundo ou terceiro ano de faculdade ainda e que me ajudaram bastante. O Rodrigo, que fez o som, ele estava, na verdade, ele era de outro curso, ele era do cinema de animação, do cinema de audiovisual, e aí ele entrou para fazer o som. Então, teve muito uma ajuda coletiva, assim, de pessoas que tinham ouvido ou lido o roteiro, ou visto o meu animatic, que falaram assim, eu gostaria de ajudar ele a ser feito, então vamos juntar as forças e fazer, assim. E a partir disso aí foi sendo criado, assim. Então, tem cenas que algumas pessoas animaram, cenas que eu animei. Foi uma junção, assim, de várias galeras, assim, do curso que ficaram a fim de participar. Eu acho que foi isso. Eu gosto também de pensar que as coisas elas têm que ser fazíveis, né? Eu penso bastante assim, tipo, vou pensar num projeto, tenho esse orçamento, esse tempo, como eu posso fazer ele, né? Acho que é uma boa tática. E agora eu penso, comentando um pouco a fala do Jackson, assim, tive a oportunidade também de ver o primeiro filme que o Charles realizou, e aí eu queria entender como primeiro é para você, como um diretor de animação, né, receber esses desenhos e essas pinturas que foram feitas pelos indígenas da Aldeia Verde e como é criar a partir disso, e depois como é que eles, não sei também se você sabe muito sobre isso, né, como é que é a recepção deles desses filmes, né, porque é uma outra forma de se ver a história contada. É um processo bem interessante mesmo, porque foi legal que a gente trabalhou de duas formas diferentes nos dois filmes, né? Assim, tecnicamente, né? O processo foi o mesmo, né? A gente foi para a aldeia, trabalhou os desenhos deles, né? De personagem, de cenário. Só que aí no primeiro filme a gente trabalhou mais como recorte digital. Então, a partir dos desenhos deles, eu digitalizei, né? E trabalhei no computador ali como recorte digital, que é a animação do Conan Tchekhov. Aí, nesse outro filme, a gente já trabalhou de uma forma diferente, que foi no papel. Então, foi um processo mais de 2D, mais tradicional, assim, né? Porque
a partir dos desenhos deles, eu trabalhei mais no papel, a partir do estilo, né, também. Então, é um desafio também, né, porque... Mas é legal que a gente tenha essa liberdade, né, isso a gente conversou com eles também e tal, e eles também gostaram de ter essa liberdade, então, de poder usar técnicas diversas, né. Mas é interessante de como pegar aquilo, né, aqueles desenhos deles, e trabalhar essa animação, retrabalhar esse universo, né. E aí, isso aí é aquele processo, né, de ficar ali meses e meses animando a partir daquele material que eles fizeram, né. E aí, tem né, algumas outras pessoas que ajudaram também um pouco nesse processo, né, da animação, mas a gente gosta desse processo também de experimentar, né? E quando das vezes que a gente foi lá também, a gente experimentou com eles, né? Pintura no papel, desenho, vários materiais, né? Canetinha, tinta, recorte, lápis de cor. Então, a gente quis, e eles gostam também de trabalhar com diversos materiais, então a gente optou por fazer esse feitio lá dos desenhos e tal, e depois dar essa retrabalhada, né? E aí você falou da recepção deles, aí foi legal também, porque, né, quando eles viram o filme depois, eles gostaram muito e tal, e é muito engraçado, aí tem tem umas peculiaridades também, tipo, no primeiro filme, a gente gravou lá os diálogos com eles, né, na língua machacali, e aí quando a gente estava finalizando o filme, um deles falou assim, dá para você alterar um pouco a voz para não ficar parecido com a voz real. Eles queriam que desse um efeito para a voz ficar diferente, porque quando eles viram o filme na aldeia, o outro ele fazia ali uma brincadeira por causa da voz dele, não sei o quê. Às vezes tem umas questões assim, sabe, de ouvir a voz ali gravada e eles querem que altera um pouco, mas é um ou outro, né, que falou isso. Mas a coisa da linguagem é muito interessante também, da língua, né? De trabalhar na língua deles. E tem um processo também, igual, por exemplo, principalmente o Israel Machacali, que era a nossa principal referência na aldeia, normalmente ele é o nosso tradutor também, porque nem todo mundo fala português lá, né? Então, ele ajudava a gente a traduzir ali as conversas e tal. Aí, às vezes, quando eles contavam a mesma lenda, né, a história, por exemplo, da Matanã, quando eles contavam a história lá, na língua deles, era de uma forma, né? E quando contava em português, você via que parecia menor, parecia, né, uma outra duração da história. Então, essa coisa da língua é muito interessante, né? Como que muda um pouco a tradução, né? É igual um poema, né? Quando você traduz um poema, você nunca consegue, né, o mesmo significado exato, né? Tem as peculiaridades de cada língua, né? Então, isso é muito interessante também, de retrabalhar isso, né? Porque não vai ser mais original, não tem como mais ser. Então, aquela coisa de retrabalhar, de trazer esse universo híbrido, né? Então, fica essa outra coisa. Era isso? Você tinha do que você perguntou, Thais? Eu tinha mais alguma coisa? Acho que era isso mesmo. Pois é, eu acho muito importante, assim, vocês trazerem o filme na língua deles, né? E as legendas em português, assim, porque aí também fica como um registro, né? E mantém essa língua, de certa forma, viva por mais tempo. Eu acho bem legal, assim, também como você fala que vocês se relacionam, e essa relação que é de vai e volta, né? Não é só apenas nós, enquanto pessoas não indígenas, indo lá extrair um conhecimento, né? Mas sim uma relação realmente cíclica, né? E mais saudável, eu acredito também. Agora, eu vou comentar um pouco a fala da Raquel, assim, acho que quando você fala
que a Cláudia é uma mulher também selvagem, né? Isso é bem perceptível no filme, porque ela chega em casa e aí ela fica nua e toma seu vinho e vive a sua vida, assim, né? E eu vejo muito essa... Enquanto que quando ela tá fora, ela, de certo modo, se encontra reprimida. E já é meio que quase o contrário, né? Com o crocodilo. Quando ele tá dentro de casa, é isso, ele é domesticado. Mas aí, quando ele sai, ele acaba comendo um gato, né? Retomando esse instinto selvagem, carnívoro. E acho que queria entender um pouco mais, assim, como você vê essa relação entre o selvagem e a animação, né? Pensando que você também experimenta muito com a animação. Ixi, Raquel, seu microfone tá mudo. Eu falei interessante, assim, que eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? Essa relação, né, do selvagem com também a minha forma de animar. Bom, eu acho que a Cláudia, ela expressa um pouco uma natureza que acho que não é só dela, né? Acho que é de todo mundo. E acho que todo mundo tem a sua selvageria, todo mundo tem um lado que é instintivo, né? E que não é tão racional, tão decidido a partir da mente. E as nossas ações, às vezes, são também naturais. E acho que ela expressa isso de alguma forma, que é algo que todo mundo tem. E a gente consegue ver isso porque a gente consegue entrar dentro da casa dela, né? E o crocodilo é um animal que tem uma força, né? Um animal que é quase um dinossauro, né? Um animal pré-histórico e ele traz essa... Obviamente, ele é um selvagem, né? Então, e dentro desse contexto, ele traz uma relação assim mais dócil, né? Eles acabam se encontrando num ponto em comum entre os dois, né? Mas assim, todo esse processo assim de criação do filme, ele tem sim muito a ver com o meu traço, com o meu desenho. Eu acho que as coisas não estão separadas, até porque eu penso na animação mais como um desenho do que como uma necessidade de comunicar exatamente algo assim. Então, eu acho que o personagem, a construção dela, a construção dele, tudo foi feito de uma forma muito orgânica, muito do meu traço, e sempre eu fiz tudo no papel também, né? Não nem assim, pintei só no computador, mas ainda tinha essa foi feito na tinta mesmo, né? Então, eu acho que essa foi a minha busca, né? A minha busca até então. Agora eu nunca mais vou fazer um filme assim. Eu não quero mais animar, nem animar. Eu estou animando mais. Eu estou pagando os outros, estou pagando os outros para fazer o cutout mesmo. Já fui já migrei para animação cutout, que eu acho que ela super faz sentido, e eu fiz um curso de cutout, isso que eu achei legal, assim, que depois de ter, nossa, era quase assim, eu era contra, assim, botar tecnologia na animação, sabe? Para mim, estragar toda a pureza que eu buscava sempre, né? Então, mas depois eu fui fazer um curso de cutout, eu achei super artesanal também. Isso que eu acho legal, assim, o tecnológico ele é artesanal também. Você também tem que pensar o quadro. Você vai, assim, a tecnologia faz pouco por você. No final das contas, você e também tem muito espaço para experimentar. Isso que eu acho legal. E também é autoral, se você quiser, né? Tipo, a animação pode ser um pouco mais técnica, assim, mas ela pode ser também ela pode ter seu traço, seu estilo, seu jeitão ali, em todas as modalidades, eu acho, assim, do tradicional ao mais tecnológico de todos. Acho que uma coisa que surgiu no primeiro debate foi o Marcos que falou, depois que ele terminou o filme, ele nunca mais queria animar. Eu sinto isso, às vezes.
Você termina uma animação, sendo ela, né, frame a frame ou digital, eu acho que dá principalmente esses projetos mais independentes, né, em que quem dirige ou tem uma equipe muito reduzida e acaba tomando muito para si, e que, de fato, às vezes eu também tenho essa sensação que a tecnologia não faz tanto assim, né, pela gente, mas faz muito já. Já é um grande avanço. É a ressaca. É a ressaca, é rebordose. Terminar um filme, você fica, não, deixa passar um tempo longe, saca? Pra depois voltar. Agora, acho que comentando um pouco a fala do Rodrigo, que você traz essa relação entre o analógico e o digital, assim, essa é uma pesquisa que me interessa bastante também, né? Pensar essa materialidade que depois se torna vídeo, e como isso também não está presente em muitos outros lugares, por exemplo, da arte contemporânea, né, em que várias performances e ações, depois a obra torna-se vídeo, mas também tem uma materialidade, né? E pensando, e acho que com o material a gente acaba podendo explorar mais o acaso mesmo e o imprevisível. E aí a gente teve uma pergunta para você aqui no chat do Monkeys, só que você passou por algum perrengue ao utilizar o material analógico e sensível das notas fiscais? Achei boa a pergunta e as duas, porque, e até o comentário anterior, sobre essa coisa que a gente faz animação e depois a gente fica, nossa, não quero nunca mais mexer, e acho que muito da minha busca pela técnica de improviso foi por aí, assim, que eu sinto o trabalho de rigor, assim, que a animação de vez em quando implica na gente, assim, né, a gente quer fugir, mas tem que fazer, tem que repetir o desenho certinho, taranã. Eu tentei fugir muito longe disso, e acabei encontrando essa técnica, e ela traz isso que eu tento manter todos os ruídos do processo. Assim. Então, o analógico tem ruído, a transcodificação do analógico para o digital ela traz ruídos também, e você mexendo no computador, de vez em quando as coisas dão pau e tal, e eu tento incorporar até onde dá. Assim, no filme, por exemplo, lidando com a nota fiscal, né, eu não usei, no título eu usei notas fiscais que eu realmente comprei pão na padaria e rabisquei em cima. Mas no resto eu comprei um rolo sem nada, né? E você tem todo o trabalho, eu tava na praia, viajei com o negócio, então eu tinha um trabalho de tentar não amassar muito, mas amassei um pouco, depois até molhei de café, porque eu vi que criava umas bordas interessantes, assim, e rasgou no meio do processo de escaneamento, daí de vez em quando eu pisco um preto na tela da animação, porque eu achei que acabou batendo, assim, porque também criou uma forma toda fractal estranha, né, esses riscos. Da pau também, uma hora deu pau no meu after, quando eu selecionei os fotogramas para ficarem iguais, né? Só que daí o título saiu totalmente de ordem, assim, daí os nomes ficam piscando nos créditos. Isso foi um erro que eu exportei errado e achei que também acabou ganhando um ritmo próprio e incorporei. Então tem muito isso, óbvio que de vez em quando eu chego num limite, assim, né, de que eu quase perco tudo, eu até faço coisa tipo não salvar projeto, daí eu exporto a coisa, então não tenho mais acesso ao que eu fiz antes. De vez em quando fica meio radical, mas também você acaba ganhando coisas que você não ganharia de outra forma. Então, até nisso, por exemplo, acaba criando uma falsa não, né? Mas você acaba criando algo analógico dentro do digital, por exemplo, você não salvando. Ali é o evento, foi o dia que eu sentei lá e editei. Depois, para eu voltar nisso, teria que escanear de novo, teria que... Eu já falo, não, agora virou um arquivo. Achei bem radical essa de não salvar o projeto. Ousado. Eu fico lá salvando 5 minutos, meu Deus. Nasceu, né? Nasceu. Depois que a gente perde um HD, perde alguma coisa assim, a gente começa a ficar mais de mãos abertas. E agora comentando um pouco a fala do Thiago, eu acho muito bonito como vocês trazem esse relato pessoal e íntimo mesmo, e acho que também se reflete nos traços da animação.
nas diferentes técnicas, né? Tem uma hora que é o stop motion, tem a mão também, a mão na fotografia. E como ainda é estigmatizado, né, quem vive com um diagnóstico de HIV. E achei interessante, assim, como você traz esse relato, né, esse medo de voltar ao armário de novo, assim. E eu tenho diagnóstico de diabetes e converso com uma amiga bastante, assim, sobre isso, de conviver com uma doença. E acho que todas as doenças, assim, que você tem esse diagnóstico que ela é para a vida, elas são estigmatizadas, e o HIV ainda mais, né, por causa de toda a sua história e, enfim, das pessoas acharem que essa doença, né, da população LGBT, o que não é uma verdade mais, né, as estatísticas mostram, mas ainda acaba sendo algo que a gente omite. E aí, algo que me marcou muito no filme, assim, é na parte da narração, quando fala: "Eu tive que parar e encarar as minhas limitações", né. Então acho que é isso, viver com uma doença, a gente tem que parar e encarar nossas limitações, às vezes diariamente, e o quanto que isso não assusta as pessoas que vivem saudável, né, porque é isso, não há limites, mas na verdade todos nós temos, só que algumas pessoas não são forçadas a encarar os seus limites. E aí também tem uma pergunta muito interessante para você, Rodrigo, que eu fiquei curiosa também, desculpa, Thiago. Como você como vocês chegaram no Jardim das Delícias e vocês pensaram em outras pinturas no processo? É legal ouvir você falar essa questão da diabetes, tudo. Eu acho que uma das coisas que foi muito legal no Sangro foi que teve algumas camadas, né? Teve as pessoas que trouxeram os relatos pessoais delas de viverem com HIV, assim, e mais também teve as pessoas que viveram alguma situação, né, de alguma doença crônica ou tiveram alguma pessoa próxima que teve ou algum tipo de situação que colocou elas em confronto com uma limitação da vida, assim, né? E acho que perceber que o filme se comunicava com pessoas nesses vários lugares, assim, acho que tornou para mim ele mais satisfatório, assim, que a gente atinge esse universal é muito legal, assim, eu acho que é uma coisa que eu busco bastante quando eu estou pensando em algum filme, né? E em relação à pintura do Bosch, né? Na verdade, antes disso, existiu um trabalho que eu fiz junto com o Bruno e que foi dirigido pelo Vinícius Cardoso, que é um amigo meu que faz bastante trabalhos em vídeo dança e tudo, e ele tinha trazido essa pintura do Bosch para fazer essa videodança que envolvia uma outra questão de envelhecimento e tudo. E a gente ficou muito fascinado por essa pintura. E quando surgiu o Sangro, o Bruno trouxe essa ideia dessa pintura, então foi realmente a única coisa que a gente pensou assim como pintura, era de que o personagem ia transitar por ela, assim, não teve uma outra possibilidade não, assim. E aí foi ótimo que a gente descobriu que já estava em direitos de domínio público, então dava para a gente usar, não tinha que pagar nada. Então também foi uma ótima surpresa, assim, de poder ter ela assim na narrativa do filme. E as pinturas do Bosch possibilitam esse passeio, né? Numa mesma paisagem, mas diferentes cenas, o que eu acho muito interessante também, como vocês exploram isso no filme. E foi interessante porque o Caio mesmo nunca tinha visto a pintura, né, antes do... Já tinha tido alguma, assim, né, de passar, mas nunca tinha percebido. E graças ao filme, a gente acabou sendo selecionado para um festival na Espanha e tudo, que a gente pôde viajar para lá. E ele foi no Museu do Prado e ele foi ver a pintura, assim. Então foi uma coisa muito interessante esse encontro dele com a pintura real, assim. Foi a primeira vez que ele teve
essa, mas só uma curiosidade que aconteceu, que foi bem legal, que o filme trouxe também. Assim. Bem legal mesmo. Agora a gente vai passando um pouco das 8, então queria convidar vocês para fazer uma fala final e depois a gente encerra. A gente pode começar e na mesma ordem, então começar com a Giovana. Beleza. Ai, fico nervosa, assim, do primeiro, assim. Mas, pô, eu acho muito bacana poder conversar sobre animação e poder conversar sobre processos. Eu vi que eu não tinha respondido uma pergunta que você tinha feito, porque depois eu fiquei pensando. E aí, quando começou o filme, quando eu tava escrevendo, eu via muito de mim na Júlia, assim, principalmente com a questão de como lidar com toda a ansiedade e tal. E muito tempo depois, quando eu tava revendo, eu consegui entender aonde que eu precisei ser o Santiago, saca? E aonde que eu precisei deixar coisas para trás. Então, os dois, eu acho que eles trazem muito de mim, eu acho que os dois trazem muito de todo mundo, assim, sabe? Nas batalhas e nos nervosos, e às vezes em coisas que a gente não consegue necessariamente resolver, mas que a gente vai aos poucos aprendendo a lidar, e em toda essa transição de sempre se transformar. E aí, muito obrigada, assim, também pelo convite, e eu tô muito agradecida de poder ter conhecido todos vocês, alguns que eu já revi, porque eu acho que isso também é um jeito de transformar, sabe? É um jeito de aprender e é muito bonito. E obrigada aí. Falei. Às vezes eu também sinto assim, às vezes a gente é a Júlia, às vezes a gente é o Santiago, né? Às vezes a gente precisa de um amigo, às vezes a gente é esse amigo, então é importante mesmo. Agora eu queria convidar o Jackson. Muito bacana ter ouvido as falas aí também. E é legal, né, que essa coisa... A animação, ela permite tanta coisa, né? Por isso que ela me encanta, apesar de eu também concordar dessa opinião, que às vezes eu canso de fazer animação, depois de 15 anos, eu falo, não quero nunca mais fazer isso. E aí depois você está lá fazendo de novo. Mas o que mais me encanta, assim, na animação é realmente as infinitas possibilidades, né, que existem. E eu gosto muito né, somente o Rodrigo ali trouxe essa coisa da experimentação. Para mim é isso que vai me motivando também, de trabalhar técnicas diferentes. Porque se fosse para eu ficar trabalhando a vida toda, né, só com aquela coisa, né, arte finalista de estúdio, de um grande estúdio, de fazer sempre só a mesma coisa, a mesma linha, ou só colorir, não sei o quê, eu estaria totalmente fora. Mas essas outras possibilidades dentro do universo da animação é que eu acho interessante. Você pode trabalhar, né, tanto com a coisa física mesmo, que eu também gosto muito, a pintura, o papel, o orgânico, o objeto, a massa, a argila, tanto quanto, né, o digital também, que já são também mais uma quantidade grande de possibilidades. E eu também gosto muito da fusão, né? Então a fusão, ela usar a tecnologia a favor também em alguns momentos, isso é bom, né? Mas e trabalhar a experimentação da linguagem, né, também, da narrativa, né? Isso é que eu achei interessante nos filmes aqui, né, desse grupo. Tem um pouco de experimentação aqui de cada um, né? Alguns mais puras ali, nessa coisa mais abstrata, essa coisa da nota fiscal ali, que o Rodrigo trouxe, a experimentação do Sandro, que tem várias técnicas. Até na Giovana ali, que traz ali uma coisa traz que entra uma linguagem de quadrinhos, que é diferente, entre umas outras coisas. E o nosso, assim, apesar de não ser um filme meu, né, que eu escrevi, que eu gosto também dentre os meus curtas, tem normalmente várias técnicas que eu gosto de trabalhar também, e narrativas e tal. O próprio Matanã também, ele já tem uma experimentação, né, desse encontro de universos, né, Machacalia, com a nossa linguagem também. Então, achei bem interessante, né, essa riqueza que dentro desses filmes
dessas possibilidades, né, de experimentação dentro da animação. E para mim isso é muito rico, né? Isso também motiva ali você, né, você trazer documentários, você trazer histórias reais, né, dentro disso. O que eu mais gosto ali da animação são realmente essas possibilidades, né? Você poder se expressar de várias formas diferentes. E é isso, no mais é agradecer aí, foi um prazer participar aqui também, apesar do online, né, também tem as limitações, mas é sempre bom também ter essas discussões, né, essas conversas. Mas é isso, obrigado. Pois é, a animação tem tantos lugares, né, que a gente pode, tantos caminhos que a gente pode ir, tantos lugares que a gente chega. Eu acho isso também muito interessante, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa curadoria e ir explorando um pouquinho, assim, né, pelo menos tendo em vista cada um desses lugares. Então, agora eu queria convidar a Raquel para falar aí, a fala final. Bom, primeiro agradeço o convite da Thaís de participar do festival, parabéns pela curadoria, parabéns também para o festival todo, que está muito legal, assim, e como eu tinha falado anteriormente, né, acho muito bacana ter um evento desse dedicado ao desenho e as suas várias possibilidades, né, e as várias mídias que o desenho é utilizado. E, bom, eu gostei muito de participar, eu às vezes fico relutante em participar de debate, mas é sempre proveitoso, sempre legal, e acho que esse foi especial, assim, de ser bem voltado para a animação mesmo, falar de animação. E é isso, gente, obrigada, prazer em conhecer todos vocês, é a obra de vocês todos. Fiquei muito feliz também com a sua participação, Raquel. Acho que tem o seu e mais outro filme aqui de Brasília, né? E é interessante também a gente ver essa nossa cena local indo para fora, né? Queria convidar agora o Rodrigo para fazer um último comentário aí. Também queria agradecer muito o convite, achei muito legal e, tipo, só essa curadoria de animação assim, mostrou como tem uma diversidade grande de coisas sendo tentadas e feitas de formas muito interessantes no Brasil agora, assim, e por gente jovem, gente que já está há algum tempo, e isso é muito interessante, assim, e para mim acho que o que eu gosto de trazer quando eu trago um filme esquisitão, com uma técnica meio X, é disso da gente, que a animação tem muito que um termo que eu gosto que é de pensar o cinema como algo variavelmente variável, assim, que a gente pode explorar e mudar tudo, assim, você muda o suporte, você muda o tema, e acho que é um campo que é para ser explorado, assim, e sem restrições mesmo, porque mesmo de vez em quando a gente acha que ninguém vai entender ou que não vai ter repercussão nenhuma, isso vai acabar chegando em algum lugar, isso vai acabar entrando em outras ressonâncias, assim. Então, acho legal estimular isso. Eu, na verdade, acho que já está acontecendo. E é legal a gente ficar atento a isso. E isso é bem legal do festival estar trazendo. Sim, acho que sempre quando a gente se movimenta, né, faz uma ação, faz um filme, ele acaba reverberando de alguma forma. Nem que seja só para a gente mesmo, mas melhor quando toca as outras pessoas. E queria convidar o Thiago para fazer também uma fala final. Quero agradecer também. Acho que é sempre muito legal assim poder ter essas trocas. Acho que nem todos os festivais conseguem fazer isso, né? De juntar os realizadores para falarem tudo. Eu acho isso muito legal. Acho que ouvir as experiências dos outros e também a visão que elas têm de animação e do audiovisual no geral, assim, né? Sempre acrescenta muito pra gente. Acho que sei lá, né, a gente é realizador, mas é público também, né? Então acho que isso sempre soma, assim. E parabéns aí pela iniciativa de vocês. Acho que desejo muita sorte aí para vocês para conseguirem realizar mais ações dessa forma. Obrigada, Thiago. Eu também só tenho a agradecer a presença de vocês aqui.
e também em todas as outras lives, né, e debates que a gente fez. Para mim foi muito enriquecedor mesmo poder ouvir sobre processos, sobre trajetórias. E acho que não só para mim, né, para todo o público que pôde nos assistir. Os debates vão continuar disponíveis no YouTube do festival e a mostra de animação também, até dia 1º, segunda-feira, vocês têm a oportunidade de assistir. Não percam, vamos celebrar, né, o cinema nacional e vamos continuar aqui. Acho que é isso, gente. Boa noite e se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso.